Wagner Bispo, que a gente chama de Vaguinho. Ele veio com essa ideia, né, e ser sincero é algo atípico numa igreja. Então que Deus seja louvado pela vida de vocês, através da vida de vocês, através desse ato, tá? Nós sempre fazemos algo, mas geralmente é de cunho religioso, e ele veio com essa ideia. Wagner sempre tem umas ideias meio mirabolantes, mas eu gosto porque eu compro essa ideia. E ele falou: pastor, vamos fazer isso aí e tal. Eu falei: Wagner, pode fazer, pode fazer que a gente tá contigo. E quando falamos em relação a pessoas, tenho visto que o Wagner, ele não meça esforços para que as pessoas venham ser ajudadas. E graças a Deus e a ajuda de vocês, nós conseguimos atingir o objetivo, tá? Lógico que o objetivo é muito além disso. Sabemos que famílias estão necessitadas, precisando. A nossa secretária Silvânia até falou, quando ela viu as cestas, é muito difícil, né? Quando a gente escuta alguém falar que está com fome. E de fato, a fome existe, às vezes está do lado da nossa casa e a gente nem percebe. Pessoas, crianças com fome. E hoje nós estamos dando um pontapé, né? Vocês estão fazendo história, porque eu sei que isso aí não vai parar por aqui. Isso aí foi um pontapé inicial e com certeza vocês vão chegar em locais muito além do que vocês estão imaginando, tá? Então, agradeço a todos vocês e vamos iniciar mais essa palestra e vou passar para o mediador logo em seguida. Como somos cristãos, sempre que quando começamos orando, pedindo a Deus, tá? Para que venha a cada dia nos ajudar. Então, aí mesmo onde você está, né, ore, reze, sinta-se à vontade. Deus, muito obrigado, Senhor Santo, por esta manhã. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos dado uma casa, tem nos dado trabalho, tem nos dado uma profissão, o Senhor tem nos dado uma família, Senhor. Pai, mas quanto não tem? Quanto nesse dia, Senhor Santo, chuvoso, estão na rua? Quantos, Senhor Santo, estão dentro de casa e não sabem nem o que vão dar para os seus filhos de comer, Pai? Pai, então nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de ter para ajudar aqueles que não têm. Pai, então a cada dia eu peço a Ti que o Senhor venha nos abençoar para que possamos abençoar outros, Senhor. Para que possamos, Senhor Santo, compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, então toma todos em Tuas mãos, a cada palestrante, a cada empresa, a cada empresário, Senhor, que o Senhor a cada dia venha a crescer na vida deles, que o Senhor a cada dia venha a multiplicar na vida deles, Senhor, e que através, Senhor Santo, da vida deles, Senhor da glória, muitos outros sejam alcançados, Pai. Pai, então toma todos em Tuas mãos, Pai, esta palestra que irá acontecer agora, Pai, quem está nos assistindo, as pessoas que estarão nos assistindo, Pai, que venha a ser edificado, que venha a ser enriquecedor, Pai, que a cada dia nossa vida, Senhor Santo, venha a ser preenchida por Ti. Pai, então leva cada um, Senhor Santo, nesta manhã, paz, saúde, e que a cada dia, Senhor Santo, o Senhor venha a ser o nosso Deus, que o Senhor a cada dia, Senhor Santo, venha a ser exaltado em nossas vidas. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Mediador, pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Queria fazer 2 pedidos. Primeiro, a gente está em pouca gente e o Covid já foi. Então, se puder juntar todo mundo aqui, ó, no centro para ouvir todo mundo que vai falar, é bem mais legal. Vamos, Daniel. Daniel tá meio doente, Cirilo. Daniel tá doente. Agora que a gente se acomodou, quero fazer uma pergunta. Quem aí tomou café hoje de manhã? Levanta a mão.
muito melhor do que a quantidade de pessoas que está aqui hoje é a quantidade de comida que está ali, ó. A quantidade de comida que está ali é muito melhor do que a quantidade de pessoas que está aqui, independente se é muita gente ou pouca gente. Quanta gente a gente está ajudando ali, ó. E somos nós aqui, quem doou, quem ajudou, quem patrocinou. Então, a gente conseguiu mais de 200 cestas básicas. Sabe o que é isso, Cirilo? Mais de 5 mil quilos de alimento. 5 mil quilos de alimento, Felipe. Quantas famílias e quantas pessoas carentes a gente vai alimentar no final do ano? Esse é o propósito do dia de hoje. Então, nada causa mais felicidade na gente do que aquela quantidade de alimento ali que a gente juntou. Fora isso, a gente vai ter um monte de gente aí especialista contando a história, porque o nosso intuito é trazer a galera para o empreendedorismo dentro do mercado de esquadrias. Então, quero agradecer todo mundo, quero agradecer quem doou, quero agradecer quem está aqui, agradecer aquele cara ali, Wagner Bispo, que é o mentor dessa ideia aí, você é o cara que desenrolou essa ideia. Pode vir para cá, pode vir. E é isso aí, gente. Obrigado em nome da Contramarco. A Contramarco é a maior mídia do setor de esquadrias, a maior mídia organizadora de eventos do setor de esquadrias. Esse ano nós fizemos 6 eventos. Esse evento é o 7º evento. Esse é o 7º evento da Contramarco no ano, mas é o mais importante. É de longe, esse aqui é o evento mais importante da Contramarco. E é o menor. O menor evento, mas é o mais importante. É isso. Obrigado, cara. Obrigado por convidar a gente, por aceitar. Quero agradecer também ao pastor Jorge, presidente do Instituto, por abrir as portas da casa para a gente, por abrir a comunidade, para a gente poder ajudar. Valeu. Ué, não vai começar, não? Aí vai deixar a parte de chorar para mim, né, vagabunda? Ele foi embora. Então, pessoal, eu tenho muito a agradecer a vocês. Cada um daqui são meus amigos, a grande maioria daqui são meus irmãos, está comigo todo dia. E dizer que o intuito é esse. Na verdade, é uma semente plantada, né? Que, se Deus quiser, a gente vai continuar nas próximas feiras, de ajudar o próximo. Hoje aqui, quem sabe em São Paulo, em Diadema, Paraisópolis e outra história. Daniel veio de Brasília, quem sabe em Brasília, Cirilo de São José, né, Dani? E nós damos continuidade a esse projeto, e que esse projeto nunca se acabe, não deixe esse projeto acabar. Hoje nós começamos, eu sempre falo isso, né, que quando nós começamos algo, às vezes, quando tu começou a Contramarco, quando tu começou a feira, só era seu pai serralheiro, né? E quando tu começou a feira, tinha quantos estandes na feira? Pouquíssimos. E a maioria de permuta, né? É que o pessoal fala antes, hoje é arroba, antes era permuta. E esse é um pontapé de um projeto que não é meu. Esse projeto é de Deus, é projeto para estar correndo. Muitos e muitos empresários aqui podem levar para a cidade de vocês, fazer o bem sem importar quem. E eu peço obrigado mais uma vez, tá? E a gente sabe o quanto é difícil. Às vezes fala assim, pô, um projeto é pequeno, é fácil. Não é fácil, né? A gente envolve muita gente, envolve muitas pessoas, é difícil, não é fácil fazer, mas é gratificante, porque eu sei que talvez daqui mais uns dias, pessoas que talvez não teriam o que comer, hoje vai ter. Então, assim, é o nosso propósito de vida, né? É fazer algo sem medir esforço. E quando a gente faz algo, eu converso muito para quem está no dia a dia comigo, eu já falei isso várias vezes, né, Tavares? Eu tenho um trato com o papai. Eu faço as coisas dele e ele faz a minha. Continua aí que agora você vai botar o pessoal para palestrar. Eu não, só. Valeu. Essa é boa. Deus, cuida das minhas coisas aí que eu cuido de você aqui, né? Para começar, vamos lá. A dinâmica de hoje, a gente vai colocar aqui 15, 20 minutos cada um para contar um pouquinho sobre empreendedorismo, como que eles empreenderam, o que eles contaram. Vamos começar com o Alexandre Araújo, para ele contar um pouquinho a história dele e incentivar o povo a empreender. Vamos, professor. Bom dia a todos.
Parabéns ao Wagner, parabéns à revista Contramarco, por estar fazendo esse projeto bacana, trazendo esse projeto para a gente, que é inovador. Bom, sou Alexandre Araújo, sou CEO e fundador do canal do Serralheiro, tenho 36 anos de mercado, né, da indústria de esquadrias, 20 anos com treinamentos e consultorias. Vou contar aqui um pouco da nossa história, dos nossos desafios, né, do sucesso. Eu acho muito interessante esse tema, a arte de empreender. E a arte de empreender, nós podemos definir um pilar para isso, né, para o empreender, para o empreendedorismo, que é foco, escolhas e inovação. Isso é muito importante e foi isso que nos trouxe até hoje, esses 20 anos de empresa, né, do canal do Serralheiro, está estruturado exatamente nesse pilar. Foco, você tem que ter o foco naquilo que você quer, você precisa fazer escolhas e você precisa ter inovações constantemente. Isso é muito importante. Bom, assim, a minha história como empreendedor, ela começa com 9 anos de idade, né, onde eu morei, fui criado numa favela aqui do Rio de Janeiro, chamada Pedreira, né? Hoje é a favela, maior favela, né, que tem aqui em termos de periculosidade, mas quando eu fui morar lá, era apenas um morro onde tinha cabritos, o exército fazia inserções, mas hoje se tornou uma favela muito perigosa. Então eu fui criado lá, morei lá até os 20 e poucos anos, e lá começou o meu empreendedorismo, né, vendendo bombinhas, foguetes na época de junina, vendendo picolé. Também fui muito para a feira com meu pai, para poder vender maçã, chinelo, e eu acho que ali já tinha um sangue do empreendedor, né? Então, a partir daí, eu fui para o Senai, fui estudar, fazer o meu curso de serralheria, e fui conhecendo outras pessoas, outras formas de empreender, até o momento que eu montei a minha empresa, que é o Canal do Serralheiro, onde nós oferecemos treinamentos e consultorias, né, para o Brasil inteiro, muito hoje mais voltado para a área de gestão empresarial, processos, planejamento estratégico, enfim, né, nós já estamos aí nessa caminhada de 20 anos. Mas o que é importante, pessoal, que esse caminho do empreendedorismo não é um caminho de linhas retas, é um caminho com muitos desafios, muitas escolhas que nós precisamos fazer, né? Esse é um grande desafio. Durante todo esse período, né, que nós projetamos a nossa empresa, nós tivemos desafios enormes. E quando nós fundamos o Canal do Serralheiro, lá em 2004, né, praticamente, nós tivemos uma experiência difícil, como que assim, diversos empresários têm, né? Nós fundamos o Canal do Serralheiro com o intuito de dar treinamentos, e fizemos isso, né? Nós somos os desenvolvedores do método ágil de treinamento de esquadria de alumínio, fachada pele de vidro, treinamento de 2 dias que não existia no mercado brasileiro. Esse período, enquanto a gente não tinha um plano de negócio bem feito, foi um momento muito difícil, porque nós juntamos com uma empresa de esquadrias para colocar esse projeto dentro da empresa, e durante o período que nós ficamos, que foi praticamente 1 ano, eu apenas consegui ali gastar um dinheiro da rescisão de todas as empresas que eu trabalhei. A nossa retirada semanal era de R$50, e a gente não conseguia fazer uma coisa muito importante, que era gerar receitas para poder pagar a despesa.
isso daí é o maior desafio do empreendedor, ele conseguir vender o suficiente para poder pagar aquela conta no final do mês. E dentro do nosso negócio, que nós trabalhamos sob encomendas e com entrega um pouco mais à frente, esse fluxo de caixa fica muito difícil de você organizar. Para isso você precisa ser organizado, e muito, para que você não veja todo aquele dinheiro na sua conta e ache que aquele dinheiro é seu, e não é. É um dinheiro comprometido para comprar matéria-prima, é um dinheiro comprometido para pagar funcionário, para pagar 13º, né? É um dinheiro comprometido para pagar todas as despesas da empresa. Então, esse é o maior desafio do empreendedor, né? E foi um desafio para a gente também. E nesse momento, quando se passou um período, nós chegamos no momento ali da empresa que eu tive que falar com a minha esposa: ou nós paramos aqui e eu volto para o mercado para poder trabalhar para outras empresas, para ser funcionário, ou então nós não temos o dinheiro para poder comprar as nossas coisas pessoais. Não tenho dinheiro para pagar o cartão de crédito, para comprar comida, nada disso. Eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava fazer uma escolha, que nós fazemos escolhas diariamente. A minha escolha foi dar um passinho para trás, começar a fazer novamente, trabalhar para outras empresas, fazer consultoria. Viajei para Brasília, para trabalhar em Brasília, para que eu pudesse me preparar para alcançar o meu sonho. O empreendedor é um sonhador, né? Ele cria na mente dele um negócio, e ele ama aquilo, e aquele sonho fica na cabeça, mas nós temos que entender qual é o momento de parar, estudar e depois voltar. E aí eu entendi esse momento, e aí foi um momento que eu precisei me erguer financeiramente, foi um momento que eu precisei estudar mais, para que eu pudesse voltar com mais força, né? Porque não é apenas empreender, nós precisamos empreender e precisamos ter conhecimento macro. Não adianta você ser um bom serralheiro, um bom vidraceiro, saber instalar muito bem um box, saber fabricar muito bem uma esquadria, se você não sabe fazer a gestão do seu negócio. Se você não sabe gerenciar, se você não sabe liderar, se você não sabe vender, se você não sabe fazer um financeiro, você não vai conseguir ser um bom empresário. Então nós precisamos estudar todas essas fases. E aí então, qual foi a minha estratégia para eu poder dar sequência na minha empresa? Foi eu poder estudar um bom período, voltar, e aí mudar o meu modelo de negócio. Quando eu comecei a trabalhar e a dar os treinamentos, eu pagava conta de luz, eu pagava aluguel, eu pagava tudo. Então, quando eu dei esse tempo e fui estudar, e aí quando eu me formei em propaganda e marketing, comecei a ter uma visão diferenciada, né, daquilo tudo, eu vi o quê? Que eu poderia dar um treinamento sem ter todos esses gastos. E como eu conseguiria fazer isso? Dar esse treinamento em um distribuidor. Então, o perfil de alumínio era dele, o componente eu pegava de outro, o equipamento que eu ia usar eu pegava emprestado, e aí então a gente conseguiu, em cima de um terraço, de uma serralheria, em Curicica, da Gial Esquadria, montar ali uma nova turma, e considerando a primeira turma do Brasil de fabricação de esquadria de alumínio da linha Suprema. A gente ainda pagava um pequeno, não era nem um aluguel, mas pagava alguma coisinha lá para a Gial para poder ter esse espaço. Então o que aconteceu? Né? A minha despesa diminuiu, quase que ficou zero, praticamente quase zero. E aí eu conseguia ter receita para poder pagar, né, o que eu gastava de tempo meu e também as minhas despesas pessoais. Então assim, né, isso tudo que eu estou falando para você é um foco que eu tive para poder eu correr atrás do meu sonho,
tive que fazer escolhas e tive que inovar. E hoje, né, o que a gente tem de sucesso com isso? O que gerou de resultado após esses 20 anos? É uma marca uma marca renomada que nós temos, né? É a confiança que os nossos parceiros têm em nós, os nossos clientes. Ultimamente, foi em abril, nós fomos para a Arábia Saudita dar um treinamento lá de porta revestida em ACM e também uma consultoria de processos. Então, isso tudo é o resultado, né, que nós construímos nesses anos todos. Uma coisa muito importante é também não acharmos que o sucesso, que o resultado, ele vai acontecer no dia seguinte. Não vai acontecer no dia seguinte. Né? Para que eu pudesse comprar minha casa própria, conseguir liquidar o financiamento, eu precisei de 10 anos trabalhando com muito foco, tendo muitas escolhas, para que eu pudesse ter uma casa própria depois de 10 anos trabalhando. Então, não vamos pensar que vai ser do dia para a noite, que não vai ter sacrifício, que não vai ter trabalho. Mas muitos também que estão pensando em botar alguma coisa em prática e estão esperando o momento certo, isso também não é bom. Porque existe uma seguinte frase: é melhor você fazer imperfeito do que você não fazer nada perfeito. Ok? Consegue entender? É melhor começar imperfeito do que você ter o perfeito e não fazer nada. Então isso é muito importante. Então o que eu queria trazer para vocês é apenas esse breve relato, né, de empreendedorismo da nossa empresa. Hoje nós estamos num processo de sucessão dentro da empresa, né, porque eu quero garantir a minha mesadinha. Uma coisa que o empresário tem que tomar muito cuidado e prestar bem atenção: vocês têm que pagar, eu indico sempre isso, é uma previdência privada, porque depender do INSS é muito difícil. Você pode terminar, né, chegar lá aos 70, 80 anos e ficar com um salário mínimo. Isso não vai manter as suas despesas pessoais, as suas necessidades, não paga nenhum plano de saúde. Então a gente tem que ter uma reserva para poder botar na previdência privada ou fazer filho. Porque aí você faz filho, prepara ele para ele poder trabalhar na sua empresa e ele vai te dar uma mesadinha. Então vocês já conhecem o Júnior, né, tem acompanhado aí o Júnior Araújo participando comigo, né? E eu também tenho aí o Andrei, né? O Andrei, né, ele está começando comigo também. Vem aqui, Andrei. Aí o Andrei, ele é um dos meus 2 filhos, né? Ele está vindo aqui e vai falar um pouco também vai contar um pouco do empreendedorismo dele, né? Vai fazer essa estreia, né, aqui com vocês, né? Que eu estou assim, igual o passarinho, né? Pega o filhote, leva lá em cima, solta e vê o que vai dar, né? Então o Andrei vai continuar aqui vai fazer essa apresentação para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Andrei Araújo, como o professor falou, e vocês devem estar se perguntando por que um jovem de 18 anos está aqui dando essa palestra para vocês. Eu tenho 2 respostas para essa pergunta de vocês. A primeira é do meu pai, que ele acha que está no DNA do filho dele já nascer sabendo da palestra, e a outra é que eu tenho uma história que tem a ver tem conexão com o empreendedorismo. Então, falando mais sobre a história, antes eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem um jogo chamado League of Legends? Alguém conhece? Levanta a mão. Quem conhece um jogo chamado LoL? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, falando mais um pouquinho sobre esse jogo, ele é o jogo mais jogado do mundo e assistido também. Tem 1 milhão de pessoas só no Brasil e 7 milhões no mundo. E falando mais sobre o meu ranking nesse jogo, é como se eu fosse o ranking 800.
botando em números mais lógicos para vocês, é como se 100 pessoas eu fosse o 8º. Então, eu estou entre o top 10, os 10 melhores. Ele tem ele gera uma receita para o Brasil em torno de 500 milhões de reais por ano. E ele tem um sistema em que divide o nível dos jogadores. Eu vou falar para vocês os rankings. Na ordem: ferro, bronze, prata, ouro, platina, esmeralda, diamante, mestre, grão-mestre e desafiante. Atualmente eu estou no mestre, mas eu já atingi o grão-mestre. E eu, infelizmente, decaí. Só que eu acabei perdendo o foco e decaí. Mas mais tarde eu falo para vocês por que eu perdi esse foco. Aí, agora eu preciso apresentar para vocês a ferramenta que me trouxe para o grão-mestre. Eu estava muito preso no diamante, mas então eu utilizei a ferramenta que me ajudou a desenvolver isso, a atingir o grão-mestre. Então, essa ferramenta foi criada por Peter Drucker, um pesquisador austríaco, em que consiste em você criar um método em que o objetivo ele seja claro e eficiente. O nome desse método é método SMART. SMART significa a palavra inteligente em inglês, mas a cada letra dessa palavra significa uma coisa. S significa specific, M, measurable, A, achievable, R, realistic, T, time. Traduzindo em português para vocês: específico, mensurável, atingível, realista e tempo. Então, vou criar para vocês um exemplo vou dizer um exemplo que aconteceu comigo, que eu mesmo criei. Eu defini para mim mesmo que eu queria sair do diamante, eu queria atingir os níveis maiores do jogo. Então, eu criei para mim mesmo uma frase que seria: quero sair do diamante e chegar ao grão-mestre até o final do ano. Nisso, eu fui totalmente específico, porque eu criei um objetivo, eu defini o objetivo. Foi mensurável, que eu defini qual ela eu queria pegar, eu queria atingir. Foi atingível, eu perguntei para mim mesmo se era atingível. Sim, eu tinha capacidade, era realista de acordo com a minha condição. E eu defini um tempo, que é importante. Então, eu consegui atingir esse objetivo, eu consegui realizar. Agora, criando um exemplo para vocês, que é empresário. Vocês que são empresários, vou criar um exemplo aqui. Vamos supor que você queira atingir um faturamento, até um faturamento X até um certo tempo. Vamos pôr um faturamento de 100 mil até o final do ano. Mas desenvolvendo através do método, você foi totalmente específico, porque você definiu o seu objetivo, você quer atingir o faturamento para poder pagar suas contas no final do mês. Você foi mensurável, você definiu um valor. Você foi atingível, você tem que perguntar para si mesmo também, isso é importante. Você consegue realmente atingir isso? Ele é realista para você? E você definiu um tempo para você não poder procrastinar em torno desse tempo. Então você definiu o seu tempo. Até aí, alguma dúvida para vocês? Nós todos entenderam? Perfeito. Então, lembra que eu falei que eu perdi o foco no jogo? Então, vou falar para vocês agora. Eu acabei perdendo esse foco porque eu tive que fazer escolhas. Então, eu sacrifiquei em um ponto para poder ganhar no outro. No meu caso, foi sacrificar um pouco nos estudos para poder atingir o bom resultado no LoL. Acabou que isso me gerou uma consequência. Então, eu tive que fazer o contrário. Eu voltei para os estudos e acabei deixando de lado o LoL. Com isso, eu fiz o caminho contrário. Ou seja, o que eu quero repassar para vocês é que cada escolha tem um sacrifício. Agora, para você, empresário, que na sua realidade você faz um sacrifício para... você não tem mais tempo com a sua família, você deixa de sair com seus amigos para você poder gerenciar a sua empresa, você poder alavancar os resultados dela. Você tem que encaixar isso e perceber que para ter foco tem que ter sacrifícios. Ou seja, sacrifícios precisam ser feitos para você poder ter resultado. Então, era isso que eu queria falar para vocês mesmo. Era só um breve
uma breve história, acho que em 10 minutos. Era isso que eu queria para vocês, eu passar essa ferramenta e que vocês consigam usar essa ferramenta para poder ter melhoras na sua empresa, ter resultados e tenham objetivos, sejam feitos de forma clara e eficiente. Obrigado. É isso aí, Andrei. Parabéns. Viu, professor? Não está no DNA da palestra, viu? Mas, ó, meu pai também achava que estava no DNA fazer feira. Sorte dele que estava. Gente, agora, Cirilo Paz. Cirilo, quem manda aqui sou eu, Cirilo. Vem. Aqui não tem democracia, é ditadura. Você é menino novo, Daniel. Você empreendeu o que na vida? Vai contar daqui a pouco. Sri Lanka. Palmas para Cirilo. Bom dia! Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Queria agradecer. Agradecer não, acho que a gente tem que parabenizar, né? Parabenizar o Wagner, parabenizar o pastor que abriu espaço aqui para a gente estar aqui trazendo um pouquinho do conhecimento nosso e parabenizar a todos que contribuíram para que a gente possa fazer algumas famílias aí um pouquinho mais felizes. Eu acho que se 10% do setor fizesse uma ação como essa, que todos nós que estamos envolvidos estamos fazendo, eu acho que nós teríamos um final de ano, um Natal, um Ano Novo, muito melhor do que muitos outros anos anteriores. Não é mesmo? Então, parabéns, uma salva de palmas para todos vocês. Gente, é o seguinte, a pergunta que eu faço, eu até fiz uma colinha aqui, o que é empreender? Alguém saberia definir para mim o que é ser empreendedor, o que é empreender? Né? Eu vou ler aqui o que eu pesquisei no dicionário, no nosso pai Google, né, tio Google, enfim. Diz o seguinte: ser empreendedor envolve a capacidade de identificar oportunidades, assumir riscos calculados, criar e desenvolver ideias inovadoras, além de estar disposto a enfrentar desafios para criar e gerir um negócio de sucesso. É alguém que busca constantemente soluções criativas para problemas, assumindo as responsabilidades pelos resultados e buscando crescimento pessoal e profissional. O que eu mais gosto nesse texto aqui, e é o que poucas pessoas utilizam, é isso aqui, ó. Alguém que busca constantemente soluções criativas para problemas. Gente, quando eu me proponho a montar uma empresa, abrir uma empresa, empreender, eu preciso colocar na cabeça que eu vou ser pago para resolver o problema dos outros. Quando o cliente procura você, ele procura você para resolver um problema dele. Ele não vai procurar para você porque ele quer gastar o dinheiro, ou porque ele está com muito dinheiro e precisa desovar, né? Ele vai te procurar porque ele precisa resolver um problema. E nós, empreendedores, somos pagos para resolver o problema. Eu lembro que às vezes o funcionário chegava na minha empresa e falava assim para mim: pô, Cirilo, aquele cliente lá é chato pra caramba, hein? Pô, o cara é chato, fica em cima, não sei o que. Eu falei: opa, chato não. Não existe cliente chato. O que existe, cliente chato, sabe qual que é aquele cliente chato? É aquele que não paga. O cliente que está pagando, está disposto para pagar pelo seu trabalho, pelo seu serviço, não importa quanto você cobrou, se você cobrou barato ou se você cobrou caro. Se ele está pagando, ele não é um cliente chato. Agora, se você cobrou errado, se você cobrou barato, aí a responsabilidade é sua. Você resolveu correr o risco. Você quis aceitar o desafio. Eu costumo dizer o seguinte: quando as pessoas passam um orçamento ou fazem um serviço muito barato, ele aceitou o desafio de fazer barato. A partir do momento que você aceitou o desafio de fazer barato,
você tem que ter a responsabilidade de entregar o serviço. Tá? Bom, gente, eu comecei a minha carreira o seguinte, eu tinha meus 15 anos, 14 anos, 15 anos, não passei dificuldade na minha infância, graças a Deus, meu pai e minha mãe, eu não sou de uma família rica, mas também não sou de uma família miserável, graças a Deus por isso, né? Mas a minha mãe, né, queria que eu estudasse numa escola particular para fazer um curso técnico que eu não queria. Na minha cidade não tinha um curso de desenho mecânico, projeto mecânico, algo desse tipo. E ela queria que eu fizesse esse curso, e eu falei, eu não quero isso. Ela queria que eu fizesse um curso de eletrônica. Eu falei, eu não quero ser técnico eletrônico, não é isso que eu quero. E aí eu decidi ir para São Paulo para fazer um curso de desenho mecânico em São Paulo, e minha mãe falou assim para mim, se você for para São Paulo, eu não vou pagar o seu curso, você se vira. Se você ficar em São José, a gente paga. Mas se você for para São Paulo, eu não vou pagar. Falei, fechou. Eu vou. E fui. Fui para São Paulo, arrumei um emprego de office boy. Meu sonho era se tornar um desenhista. Eu queria ser um desenhista. Era o meu sonho. Naquela época, em 1985, 86 aproximadamente, né, na minha cidade não tinha nenhum curso de desenho mecânico. E o meu sonho era ser um desenhista mecânico. E fui para São Paulo para estudar mecânica, fazer um curso de desenho mecânico. Trabalhava, aí arrumei um emprego de office boy, tá? E esse emprego de office boy, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, colocaram um anúncio, precisa de office boy para fazer isso, 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 isso. Fui lá, fiz a entrevista de emprego, aceitaram, me contrataram, eu aceitei, tá bom, amanhã você começa. No dia seguinte, fui lá começar o serviço de office boy. O que o office boy faz? Hoje eu acho que nem existe office boy mais, né? O que o office boy faz? É levar documento para cá, documento para lá, ir no banco, fazer aquelas coisas todas, aquelas correrias, né? Só que esse serviço de office boy era entregar papelzinho no semáforo, na Avenida Brasil, em São Paulo. E aí eu cheguei lá, fiquei entregando o dia inteiro, debaixo do sol. Não é esse sol que hoje nós temos aí, era um sol mais tranquilo. Hoje nós temos um sol para cada um, né? Naquela época nós tínhamos um sol para cada 50, então era diferente. Mas enfim, aquilo ali não me agradou. Eu falei, pô, me falaram uma coisa e me entregaram outra. Fui embora para casa, morava com a minha tia, né? Meu pai me ligou. E aí, você conseguiu? Eu falei, pai, não gostei, entendeu? O negócio de ficar entregando papelzinho no semáforo, não vou, não quero, né? Aí já, né? Nos dias de hoje, o pessoal falava assim, lá, garoto mimado, né? Eu falei, eu não vou fazer isso. Beleza. Procurei outro emprego, arrumei um outro serviço de office boy. Por que office boy, gente? Porque eu não sabia fazer nada. Eu não sabia fazer nada, então eu tinha que trabalhar de office boy, pô, né? Apareceu lá um outro emprego de office boy numa empresa chamada Figueiredo Ferraz, que era uma empresa de projeto, inclusive fez o projeto do metrô aqui do Rio, fez o projeto do metrô em São Paulo, tinha um projeto de uma refinaria em Cubatão, enfim. Beleza, cheguei lá. Fui fazer entrevista de emprego, nós temos office boy interno e office boy externo. Aí eu peguei e falei assim, eu posso escolher? Ela falou, pode, nós temos vaga para os dois lados, o que você prefere? Eu falei, não, eu prefiro interno. Beleza, aceitou. Quando você começa? Começa tal dia. Passou ali, acho que 2, 3 dias, tinha que fazer integração, aquela coisa toda. Entrei. Eu fui trabalhar de office boy na seção na área de projetos. Quando eu entrei lá onde eu ia trabalhar, na área que eu ia trabalhar, eu vi aquele monte de prancheta, assim, ó, tinha acho que umas 50 pranchetas e cada um sentado numa prancheta. Eu falei, é isso aí que eu quero. Eu vim para São Paulo para fazer isso daí. Quando você coloca um objetivo na sua mente, gente, se você trabalhar por isso, você vai conquistar. E o que eu fiz? Falei, beleza, vou trabalhar nessa área. E comecei a trabalhar ali de office boy, entregando documentos dentro da empresa. A empresa era grande, hora levava papel para um lado, papel para o outro, mas eu sempre fazia o possível para ir e voltar rápido. Por quê? Porque na hora que eu vi aquela prancheta, o pessoal desenhando na prancheta, meus olhos brilhavam. Falei, putz, um dia eu vou estar sentado numa prancheta dessa. E aí eu cheguei no chefe da área de projetos, o nome dele é Álvaro, gostaria muito de encontrar esse cara hoje, não encontrou ele,
nunca mais vi ele. E eu cheguei nele e falei assim, Álvaro, cara, meu sonho é ser desenhista, velho. Me ajuda. Ele falou assim, mas você está estudando? Eu falei, estou fazendo um curso de desenho mecânico, estou fazendo mecânica, tal. Ele pegou e falou assim, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste com você. Eu falei, beleza, né? Acho que ele vai trazer lá um papelzinho para mim fazer um desenho, alguma coisa assim. Me trouxe lá um caderninho de caligrafia. Um caderno de caligrafia. Aí chegou lá e falou assim, escreve para mim aí, Cirilo, A, B, C, D, F, G. Na hora que eu escrevi, ele falou assim, meu Deus do céu. A minha letra era mais bonita que a letra de médico, tá? Era mais bonita que a letra de médico. Tá? Nada contra a letra de médico, gente. Tá? Mas o que acontece? A minha letra era feia, era horrível. A minha letra era feia. Eu não sabia, ali literalmente eu não sabia escrever. E aí o Álvaro pegou e falou assim para mim, ó, seguinte, você vai fazer metade desse caderninho letra maiúscula, metade desse caderninho letra minúscula. Gente, na boa, quando você quer ser desenhista, aí o cara chega para você com um caderninho de caligrafia dessa grossura assim, ó, para você fazer ele inteirinho, é desanimador, não é não? Já pensou o cara chegar assim na sua empresa e falar assim, ó, eu quero ser vidraceiro, aí você fala assim para ele assim, meu amigão, é o seguinte, primeira coisa que você tem que aprender é colocar borracha. Durante 30 dias você vai ficar colocando borracha na esquadria aí, colocando borracha no vidro. Meu, na boa, vai passar 3 dias, o cara vai cair fora, não vai não? Porque colocar borracha é doído, velho. É doído. Ninguém quer. Quando você contrata um ajudante, a primeira coisa que você ensina o ajudante a fazer é colocar borracha. Não é? Era a mesma coisa para eu que queria ser desenhista. Eu ia colocar borracha no caderninho. Mas a minha vontade era tanta de se tornar um projetista, um desenhista, que eu fiz aquele caderno. Quando eu terminei o caderno, entreguei para ele, ele falou assim, beleza, agora você está preparado. Eu trabalhei 3 meses como office boy nessa empresa. Depois de 3 meses trabalhando, esse Álvaro chegou na minha chefe e falou assim, quero o Cirilo vindo para a área de projetos com a gente. Ele vai ser desenhista copista. Eu ia ser só desenhista copista, não ia ser desenhista. Mas já era um passo. Com 3 meses, tá? 3 meses. Cirilo, peraí, fala de novo. Desenhista golpista? Desenhista copista. Ah, não é golpista. Bom. Copista de copiar, rapaz. de copiar. E aí, ele chegou na dona Irene e pegou e falou assim, Irene, é o seguinte, Cirilo vai vir para a área de projetos e tal. Aí ela pegou e falou assim, aí ela falou, não, beleza, vou analisar, vou conversar com o Maurício, que era o chefe lá da ação e tal. No dia seguinte, essa Irene chegou em mim e chamou eu lá na salinha dela. E ela pegou e falou assim para mim, séria, pensa numa mulher séria que você nunca viu dar risada na vida. Trabalhava ali 3 meses naquela empresa, eu nunca vi aquela mulher dando risada, gente. E ela falou assim para mim, séria, falou assim, olha, a minha vontade não é deixar você ir para projetos. Por mim, você não iria para lá. Você só vai porque o Álvaro solicitou, para o Maurício liberou, mas se dependesse de mim, você não iria. Aí eu falei para ela, mas por quê? Ela falou assim, porque faz 15 anos que eu trabalho nessa empresa, e você foi o melhor office boy que eu tive nessa empresa. Todos os outros office boys que trabalhavam aqui, eles iam levar um documento, eles levavam 30, 40 minutos para voltar. O mesmo documento você voltava em 5, 10, 15 minutos. Porque eu via que você tinha sede de aprendizado. Você tinha sede de aprender, de se tornar um profissional. Muitos estão perdendo a oportunidade de estar hoje aqui, de se tornar um profissional melhor. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que às vezes as oportunidades aparecem e as pessoas deixam escapar. Eu não deixei escapar, porque eu queria ser um projetista. Eu queria ser um desenhista. E assim eu fiz. Trabalhei alguns anos naquela empresa, saí de lá. Quando eu terminei meu curso técnico, eu fui fazer o meu estágio na Blindex, em São Paulo. Né?
E a partir do momento que eu entrei na Blindex e fiz o meu estágio, fiquei mais ou menos uns 3, 4 meses ali na Blindex, trabalhando na área de projetos. Nunca tinha visto vidro na minha vida, foi para mim uma novidade. E aí eu queria ir embora para São José dos Campos. Eu não aguentava. Naquela época, em 1988, quando eu entrei na Blindex, eu não aguentava mais aquele trânsito de São Paulo. Eu morava na Penha e eu chegava no meu serviço 8 horas da manhã. Eu saía às 6 horas e chegava às 8. Ou seja, naquela época eu já gastava 2 horas de metrô e ônibus para chegar no meu serviço, morando em São Paulo. E eu queria voltar para o interior. E assim que eu terminei o meu estágio, a Blindex me recomendou para uma empresa de vidros em São José dos Campos para trabalhar nessa parte de projetos. Trabalhei durante 10 anos com vidro em vidraçarias. Durante 10 anos. Depois fui convidado para participar de uma têmpera em São José dos Campos, que surgiu uma têmpera nova em São José dos Campos. E em São José dos Campos eu era uma das poucas pessoas, poucas mesmo, que tinham conhecimento de vidro igual eu tinha, porque eu já estava há 10 anos no ramo. E fui contratado para essa empresa para iniciar os processos de fabricação de vidro temperado nessa empresa em São José dos Campos. Trabalhei mais 2 anos nessa empresa, chegou um momento que eu não tinha mais como crescer dentro dessa empresa. Foi quando eu decidi abrir a minha empresa. Quando eu abri a minha empresa, eu comecei como uma empresa de prestação de serviços. Passei a prestar serviços para as empresas de São José dos Campos. E aí, uma das empresas que eu consegui um contrato muito bom, que era a Johnson, um contrato de manutenção, e eu lembro até hoje que eu consegui esse contrato de manutenção, porque como eu já tinha trabalhado em outras vidraçarias na área, eu tinha um certo relacionamento, já conhecia o pessoal da engenharia da Johnson, e fui bater um papo com eles, eu estava iniciando a minha empresa, e ali eu comecei a minha empresa, só prestando serviço. Depois de 10 anos trabalhando com vidro, hein, gente? Hoje, você contrata um funcionário, daqui 6 meses ele está instalando box. E qual é o grande erro hoje das pessoas? Tem 2 motivos aí, gente, que talvez vocês não vão gostar dos 2 motivos que eu vou falar. Porque talvez você esteja do lado da empresa, seja o empreendedor, o dono da empresa, e talvez você seja o funcionário. Infelizmente eu tenho que falar isso para vocês. Nós temos 2 consequências que levam a nós formarmos pessoas para o mercado de forma muito rápida e errado. Primeiro, você contrata um instalador e você paga lá R$ 2.500, R$ 3.000 para o cara instalar vidro para você. Beleza? Aí o cara aprende a trabalhar, ele sabe onde é o seu fornecedor, porque você manda ele buscar o vidro lá na têmpera. Ele sabe onde compra o kit de box, porque você manda ele buscar o kit lá no seu fornecedor. E ele sabe o preço que você vende, porque você entrega o pedido de venda na mão dele. Aí ele olha lá o pedido e fala assim, putz, 600 conto esse box aqui, velho. Olha. Aí ele vai lá no vidro, compra lá o vidro, 180 conto de vidro. Vai lá, compra o kit, mais 120 conto de vidro. R$300. Caramba, ele vendeu por 600 conto, está ganhando 300 pau nas minhas costas. Não é assim que o cara fala? Está ganhando 300 pau nas minhas costas, o cara fala. Aí o que ele faz? Ele aprende a instalar o box. Chega um parente para ele, a tia dele, ô Cirilo, ó, estou fazendo a minha casa lá, será que você não consegue fazer um box mais barato para mim, não? Não, pode deixar, eu conheço os esquemas, sei onde compro o vidro, sei onde compro o kit, não tem barreira de entrada, meu distribuidor vende para qualquer um, meu fornecedor de vidro vende para qualquer um. Não é assim? Não temos barreira de entrada, gente. E aí o cara vai lá, compra o vidro, aí ele cobra 100 conto para instalar o box. Vou instalar no sábado para você, tudo bem? Beleza. Ele instala no sábado, ganha 100 conto no bolso. Aí, passa mais uns dias, a tia dele indica para outra pessoa, o fulano de tal faz. Ele pega 2 boxes por sábado, 200 conto. 200 conto vezes 4 sábado, 800 conto. Ele ganha quanto por mês? 2,5 pau, 2 conto. Em 4 dias eu ganhei 800. Eu levo um mês para ganhar 2. O cara começa a fazer conta, gente.
Não tem jeito. Duas coisas aí, ou você paga mal, ou você paga bem. Porque se você não pagar bem, você não segura o cara. E aí o cara começa a fazer conta. Se 4 dias eu tiro 800 conto, quanto que eu não vou ganhar fazendo isso todo dia? Se eu instalar 2 boxes por dia, durante 20 dias, eu vou ganhar quanto? Eu vou ganhar mais que os 2.000 que eu estou ganhando. E aí é onde começa o grande erro desse cara. Ele acha que ele é empresário. Ele sai, pede as contas, chega em você e fala que vai trabalhar por conta, não quer mais trabalhar registrado, porque 2.000 para ele é pouco, e ele vai trabalhar por conta. Só que ele esquece que ele tem que comprar um carro, ele tem que comprar ferramenta, ele tem que pagar imposto, ele tem que pagar um ajudante, ele tem que, às vezes, financiar o cliente, só que ele continua cobrando os mesmos 100 conto por cada box. Está errado. Então, está aí o grande erro. O cara esquece, por exemplo, que ele vai abrir uma empresa, ele vai ter que contratar uma secretária, ele vai abrir uma empresa, ele vai ter que contratar mais uma pessoa para ajudar, mas ele continua cobrando os 100 conto por box. Esse que é o grande problema. Tem alguma solução para isso? Tem várias soluções, teoricamente, que você pode resolver esse problema. Mas, na prática, não é possível. Por exemplo, vou falar para a Têmpera que ela só tem que vender para CPF e para CNPJ. Vou falar, a Têmpera tem que vender só para quem tem um KNAI de vidraçaria ou serralheria. A Têmpera não pode vender para consumidor final. Gente, na boa, não querendo defender aqui o temperador. Do jeito que o negócio começou bagunçado, se eu sou um temperador e falar para mim assim, a partir de agora, Cirilo, você só pode vender para CNPJ ou para quem tem o KNAI de vidraçaria e serralheria. Só esse cara que pode comprar. Na boa, muita Têmpera aí vai fechar. Ele não vai aguentar. E aí você fala assim, então não vou ser fiel a esse temperador porque ele vende para consumidor final, ele vende para construtora. Deixa eu te perguntar, como que você pode exigir uma fidelidade do temperador se você não é fiel a ele? Porque hoje, na boa, você não tem como ser fiel a um temperador, a um processador. Você tem que ter vários distribuidores, vários fornecedores. E aí você precisa ter a fidelidade com cada um deles. Então é assim, temos muita coisa para a gente resolver. Eu sempre falo que a gente precisa sentar numa mesa redonda, o mercado precisa conversar e o mercado precisa entender que existe um problema. E esse problema nós não sabemos como vai resolver. E aí só para encerrar, galera, porque meu tempo acabou ali, o patrão ali já chegou ali atrás, já fez assim, né? Então eu tenho que encerrar. Eu gostaria de passar uma mensagem só para vocês que estão aqui dentro aqui. É o seguinte, rapidinho, tá, professor? Tá, ô chefe? Um minuto, pode marcar aí, 1 minuto. Eu ouvi uma vez uma metáfora de um marceneiro, de uma empresa que tinha uma marcenaria, e o dono dessa marcenaria falou o seguinte, tinha lá um funcionário antigo, tá, que já estava a ponto de aposentar, e ele chamou esse funcionário e pegou e falou assim, João, é o seguinte, tem uma última obra que eu preciso que você entregue para mim, antes de você se aposentar. Aí ele pegou e falou assim, mas eu já vou aposentar daqui 2 meses, essa obra vai levar 3 meses, 4 meses. Ele falou assim, não, você terminou essa obra, eu libero você para você se aposentar. E o cara reclamou e era o melhor instalador dele, era o melhor funcionário que ele tinha na empresa. O cara chiou, ficou chateado, tal, não queria terminar. Falou, mas beleza, tá bom, vai, já que é a última mesmo e pronto, acabou. E aí o cara começou a executar essa obra, começou a produzir lá a parte da marcenaria, começou a fazer a parte de armário e tal, e rapidão, porque o quanto antes ele terminasse a obra, mais rápido ele poderia aposentar. Ele ficaria liberado do patrão dele para terminar. E aí ele correu para terminar a obra. Terminou a obra, terminou a parte de marcenaria, foi lá, instalou na casa, deixou tudo instaladinho. E quando ele deixou tudo instalado, teve alguns detalhes que ele não tomou cuidado.
ele não tomou cuidado com o esquadro, então ficou algumas portas tortas. Ele não tomou cuidado com as folgas, então teve algumas portas que ficou com uma folga maior em cima e uma menor embaixo. Ele não tomou cuidado com o nível, aí tinha algumas gavetas que ficava abrindo sozinho, não fechava, não ficava fechado. Então essa obra, devido à rapidez que ele queria se dedicar para terminar, ele não entregou com tanto carinho como ele tinha feito até então. Todas as obras desse cara tinha feito no passado, nenhuma dava problema. Esse cara não dava dor de cabeça para o patrão. Era o melhor instalador que tinha passado na empresa dele. E nessa última obra, ele não fez com tanta dedicação como ele deveria. E ficou alguns rabinhos para trás. Quando ele terminou a obra, chegou lá no patrão e entregou para o patrão o serviço. Está entregue, está pronto. Quero a minha aposentadoria, agora eu quero liberação. Aí ele pegou, abriu a gaveta, tirou um molho de chaves da gaveta e entregou para o funcionário. Tó. Essa casa é sua. Isso daqui é uma forma de pagar para você tudo o que você fez pela minha empresa, nesses 15, 20 anos que você esteve aqui na minha empresa. Eu estou pagando você, estou te pagando pelo que você me ajudou. O dinheiro que eu ganhei com você aqui dentro é o presente que eu posso te dar, é essa casa. E aí o cara pensou, falou, puxa vida, eu podia ter feito com mais dedicação, com mais carinho, um negócio que era meu. De todos os clientes que passou pela empresa, eu fiz bem feito. No último, que era meu, eu não fiz bem feito. Então, qual a mensagem que eu quero passar para vocês, galera? É o seguinte, quando você sair de casa para fazer o serviço para alguém, faça imaginando que você vai fazer para você. A partir do momento que você acha que está fazendo para os outros, você não vai fazer com tanta dedicação, com tanto carinho. Eu, Daniel, rodamos aí 400, 500, 600 quilômetros para estar hoje aqui, sem ganhar nenhum tostão, tá? Sem ganhar nenhum tostão. Todos nós estamos aqui, o Alexandre, o Ricardo, todos nós estamos aqui de coração, né? Para uma ação que a gente está fazendo aí, porque a gente quer que faça bem feito. Então, quando a gente sai de casa para fazer algo, a gente tem que fazer algo bem feito. Fazer algo como se estivesse fazendo para a gente. Porque a partir do momento que você achar que está fazendo para os outros, você não vai fazer bem feito. Então, desejo para vocês sucesso, saúde e muito dinheiro no bolso. Obrigado. Pô, o cara fala que rodou 500 quilômetros, tirar ele daqui por 5 minutos, ele me mata, né? Hã? Bom, agora vamos com o Daniel Estrela. Contar um pouquinho a história das SEV, esquadrias, vidros, espelhos e que mais? Aí, vermelho. Oi. Não bebi essa noite. Não bebi. Eu tô sem retorno aqui, tá meio... Tô sem retorno. Tô acostumado a tocar, entendeu? Aí. O que eu estou fazendo? Eu estou vendendo a minha imagem aqui na internet. Rapidão, enquanto o Daniel se arruma ali, a gente está aí com a transmissão ao vivo, então quem está assistindo ao vivo pelo YouTube, tem um QR Code aí no cantinho da tela, ainda dá tempo de doar, aqui é tipo Teleton, tá ligado? Criança Esperança. Tem um CNPJ também, que é o Pix. Vidraceiro Esperança aqui, Felipe. Então, quem puder doar... Aí está o QR Code, fazer a sua doação da cesta básica, R$80 uma cesta básica, gente. Então, assim, se não ajudar com uma cesta, Deus vai tocar seu coração, eu sei. Eu sei que você gastou isso ontem bebendo. Pessoal, bom dia. Eu sou um vidraceiro que abre o meu celular e mostra o meu dia a dia na internet. E com isso eu fiquei conhecido como vidro na obra. Hoje meus funcionários me chamam de vidro no escritório, porque eu não vou mais na obra, entendeu? Mas foi conhecido como vidro na obra. Eu tenho uma empresa, hoje a gente está com 80 colaboradores, já chegamos a 120, mas reduzimos de tamanho, e estamos com 80 colaboradores hoje. Uma fala do Cirilo aí, agora no finalzinho, de você vai fazer, faz bem feito, faz o seu melhor. Eu falo para a minha equipe, cara, se levantou 5 horas da manhã, pegou ônibus, pegou trem. Não fica fazendo essas merdas nas minhas obras não, bicho. Por favor. Eu falo isso para eles. Entrega o seu melhor.
Assim, não adianta você entregar 90%, você me entregar 95%, porque eu não te pago 95%, eu não te pago 90%, eu pago 100%. Então, tenta sempre entregar o seu melhor. Eu acho que essa é a lição que a gente sempre tem que passar para os nossos colaboradores e também dar recurso, né? Porque a gente fala isso, mas tem muito empresário que não dá recurso. E eu sou um deles também. Às vezes está defasado de ferramenta, às vezes. Então, a gente também tem que dar recurso para a gente conseguir cobrar isso daí. Mas falando um pouquinho da minha trajetória, porque os caras PhD, o Cirilo em 85 já fazia projeto, eu não era nem nascido, então tem que também me posicionar aqui só para não dizer que eu sou menor, entendeu? Minha mãe casou com um vidraceiro quando eu tinha 7 anos e quando eu tinha 15 ela separou. E aí na divisão de bens eu fiquei nesse passivo de vidraçaria, né? A culpa toda é da minha mãe, porque eu entrei em uma vidraçaria desde cedo, cortando vidro com canelado ali, vidro na massa, verdadeiro caga-massa, raiz, entendeu? Fazia moldura, paspatu, quadro, tudo que um vidraceiro raiz, você imagina a vidraçaria de bairro fazia, a gente fazia lá. Eu cortava vidro na chapa, assim, em pé, sabe? Aquele risco que a gente olha hoje e fala assim, cacete, é perigoso, e ainda tem muita gente que faz, né? Então, assim, a gente passou por várias fases na empresa. Minha mãe separou, quando eu fiz 18 anos, ela não queria deixar eu trabalhar, porque ela achava vidro perigoso. Eu falei, não quer deixar eu trabalhar? Tranquilo, eu vou trabalhar no concorrente. Fui trabalhar, tinha uma vidraçaria na mesma avenida e fui trabalhar para os outros. Virei concorrente da minha mãe. E aí depois ela fechou, porque ela era funcionária pública, e aí eu inventei esse negócio de empreender. Falei assim, estou dando dinheiro para o meu patrão, eu sou bom pra cacete no que eu faço, então vou fazer minhas próprias obras. Aí é onde o filho chora, a mãe não vê, né? Aquele ditado, né? Aí é aquele negócio, pegar o cheque do cliente. O que eu faço com o cheque do cliente? Deposito, compro um iPhone, ou compro um vidro aqui, para 30 dias eu pago o alumínio. Como é que eu faço isso? Porque ser um bom instalador é totalmente diferente de ser um bom empreendedor, um bom administrador, um bom empresário. Então são coisas diferentes. Não sei quantos aqui já teve vidraçaria, mas alguém já vendeu alumínio para colocar gasolina? Eu já vendi alumínio para colocar gasolina no carro, porque a gente não tinha dinheiro. Já chegou fases do mês que aconteceu isso. Então, a gente sofreu, a gente aprendeu, e eu fiz 3 vezes a 8ª série, 3 vezes. Então, eu sou formado em 8ª série. É meu estudo, minha formação. Eu sou pós-graduado em 8ª série, entendeu? Mestrado. Sou quase o mestre, igual o Alexandre Araújo. Então, assim, eu não gostava de estudar, mas no momento que eu decidi empreender, eu falei assim, já que eu não gosto de estudar, pelo menos eu tenho que ter o mínimo de aprender o que eu faço. Ser bom no que eu faço. Então, baixei um AutoCAD, eu fui aprender sobre gestão, sobre contabilidade, sobre financeiro, sobre DRE. Tem gente que nem sabe o que é DRE, né? Que é demonstrativo de resultados contábeis, a grosso modo falando. Então, quando você coloca todos os seus custos fixos, custos variáveis, você consegue achar ali onde você está ganhando dinheiro, onde você está perdendo dinheiro, se sua empresa está dando lucro ou se não está dando resultado. Então, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Eu sou um bom instalador, só que você não é mais instalador, agora você é um empresário, você é um empreendedor. E mesmo se você é o eu empresa, porque eu fui muito tempo eu empresa. Eu era o cara do financeiro, então eu tinha um e-mail que era o Carlos. O Carlos cobrava o cliente. Só que não podia ser o Daniel, porque o Daniel era o vendedor. O vendedor é chato cobrar, né? Então eu tinha o e-mail do Carlos, aí o Carlos cobrava. Aí o Daniel, o Carlos está cobrando. Aí ia lá, o Daniel também fazia a instalação. E é o Daniel que buscava o vidro. Então tem muita gente que ainda está assim, que é eu empresa, e não tem problema nenhum. Porque isso são fases. Se a gente tiver o pensamento de processos de empresa grande, a gente consegue modelar as empresas grandes e aí automaticamente, quando você faz tudo, aí você vai crescendo, você fala assim, putz, eu preciso de alguém na medição. Aí você contrata alguém para fazer medição. Eu preciso de alguém para fazer compras. Eu preciso fazer. Você imagina uma empresa grande. Como é que funciona? Eu penso assim, como é que funciona uma Coca-Cola? Tem um cara de compras, tem o cara de contrato, tem o cara de comercial, tem o cara de logística, tem o cara que entrega. Então, não importa qual é a empresa. O empresário tem que pensar em processo. Se você pensar em todos os processos e falar assim, beleza, o Daniel, o que ele faz hoje? Ele faz tudo.
Só que quando a empresa for crescendo, ele vai colocando as pessoas em cada função. Ah, beleza, agora tem 2 Daniel lá na empresa. Então a gente vai dividir as tarefas, vai dividir os processos, para começar a crescer organizado. Que a gente dá consultoria, tem vários consultores aqui, e vocês também enfrentam isso, a gente chega assim para os nossos clientes e fala assim, que você faz? Ah, eu faço medição, e eu faço compra também, eu faço isso. Tá, e o fulano faz o quê? Ah, ele também faz isso. Cachorro que tem 2 donos morre de fome. É isso que acontece, porque aí esquece de fazer pedido, esquece de atender o cliente da forma correta, esquece de buscar o pedido, e aí a gente vê essa zona do mercado que são as vidraçarias e serralheiras do nosso setor. Então eu falo sempre que a gente tem que ter processo, tem que ter organização. Todo mundo tem Instagram aqui? Instagram, todo mundo tem? Todo mundo tem Instagram da empresa também? Beleza. Eu vou em muita palestra que eu falo assim, mas quem tem Instagram que não está tomando cerveja? Porque o pessoal pega lá, ele tem uma foto de boxe, aí ele tem a foto do churrasco, aí na outra foto tem a foto da bebê, aí depois tem a foto de alguma cobertura, aí depois tem a foto de uma piscina de vidro, aí o cliente, falando um pouquinho da parte de marketing, de brand pessoal, de brand de marca, de empresa, o cliente não quer saber o que você faz na sua vida pessoal, o cliente quer ver o que você faz na sua vida profissional. E muita gente reclama do mercado. Putz, eu não consigo vender obra boa. É lógico que você entra no Instagram de um cara que fala isso. Entra no site. Ele não consegue se vender. Como é que você vai conseguir se vender e fazer obra boa se você não consegue se vender? Então, é uma coisa que eu sempre pego e converso com a galera de, gente, vamos profissionalizar. Não tem problema nenhum a gente ir para um churrasco, postar uma foto no nosso Instagram pessoal. O Instagram da empresa é o Instagram da empresa, entendeu? E tem que ser um Instagram, ou um site, ou YouTube, que você mostre que você é profissional, mostre que você é técnico também. Porque quando você é técnico, o cliente, o engenheiro, o empreiteiro, a construtora, ele te dá mais valor, ele te valoriza de uma forma, ele te olha de uma forma diferente. Isso daí eu falo porque eu já passei por todas as fases. Eu já fui empresa, eu já tive um galpão no quintal da minha casa, e nem por conta disso eu não era profissional. Minha estrada não era estrada, era um Uno. Eu colocava vidraçamento de sacada em cima de um Uno. E nem por conta disso eu não era profissional. Então, independente do tamanho da empresa, eu falo assim, seja profissional. Pense como grande. Eu tinha um galpão no quintal da minha casa. O aluguel era meu prolabore, meu salário. Mas eu pensava nos custos da empresa com R$ 2.500 de aluguel. E eu colocava isso e ia aguardando. Então, rápido, eu consegui estruturar e ter dinheiro para conseguir sair de lá e abrir um local maior. E falando em dinheiro também, uma coisa que a gente sempre fala, o caixa da empresa não é caixa eletrônico. E agora, com essa moda de Pix, tem a galera que, preciso fazer uma coisa pessoal. Pega o Pix da empresa e vai pagando coisa pessoal. Tem que separar as coisas. Empreender é tudo isso, gente. Empreender é uma palavra muito bonita, mas todo mundo que empreende, para mim, é alucinado, louco, ainda mais no Brasil. É um corajoso, é um guerreiro. Então, a gente tem que lutar com o sistema, porque é um sistema difícil, e a gente tem que se organizar. Porque se a gente não tiver o mínimo de organização, a gente vai lutar, patinar, e não vai conseguir fazer um serviço da forma correta, não vai conseguir vender valor agregado, não vai conseguir se vender para o seu cliente. Então, a gente tem que lutar, e tá da forma mais correta possível. A gente fala muito sobre normas. Empreender é trabalhar dentro das normas. Você entregar também entregar o correto para o seu cliente. A gente vê muito acidente, a gente que participa dos comitês aí técnicos de normativos, a gente vê acidente de criança caindo, de vidro caindo e machucando. Aconteceu um acidente agora lá em Campina Grande, na Paraíba, que um vidro caiu de uma fachada. Então, porque é processo, é fazer da forma correta. E a gente tem colaboradores, a gente depende de colaboradores também. Então, às vezes, você maltrata um colaborador, você fala mal com ele, e ele que está colocando o seu vidro ali, ele que está colocando o vidro no seu guarda-corpo. Então, gente lida com gente. Atrás de todo CNPJ existe um CPF também. Então, eu penso que a gente tem que lidar com as pessoas, falar com as pessoas de uma forma humanizada também. Eu tenho 80 pessoas lá na empresa. Já chegou
épocas que parecia que minha sala era um consultório de psicologia, porque tem muitos conflitos entre pessoas. Às vezes o que me faz desistir é as pessoas. Aí eu falo assim, mas se eu for para o mercado pet, eu vou lidar com animais. Não, mas tem um dono do animal, né? Então não vai mudar nada. Sempre vai ter gente atrás disso. Então não tem para onde a gente fugir. Eu sei que o tempo é curto aqui, eu teria, acho que 1h30 assim, para falar tranquilamente para vocês. Tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas eu quis abranger um pouquinho, pegar um pouquinho de cada situação. Para quem não me segue, chama @vidronaobra, o Instagram, pode mandar mensagem lá para a gente. Essa ação que o Wagner Bispo está fazendo, pode fazer todos os anos, se você quiser, eu estarei aqui todos os anos para te ajudar, para a gente participar. Um evento que uma vez a gente estava almoçando lá em São Paulo, eu fui almoçar com ele foi com o carro dele, aí ele parou no farol, viu um carroceiro, puxando a carrocinha lá, 12:00, 1h da tarde, aí ele falou assim, ô, pega esse negócio aí atrás do banco. Aí eu fui ver, era uma cesta básica, entrega para esse cara. Aí eu peguei, entreguei para o carroceiro, chamei, vem aqui e tal, aí entreguei a cesta básica. E aí eu falei assim, mas por que você faz isso? Ele falou assim, toda vez que eu viajo para São Paulo, eu saio com uma cesta básica no carro e eu sei que eu vou encontrar alguém para doar. Então é uma atitude nobre isso. Eu acho que a gente tem que replicar, né? Sempre replicar as coisas boas e dividir conhecimento, porque quem divide multiplica. Esse é minha mensagem que eu falo para vocês. Não adianta guardar o conhecimento para si, virar uma enciclopédia, porque vai morrer. Uma hora você vai morrer, uma hora a gente vai para debaixo da terra e vai ficar lá. Então, se a gente divide, a gente passa isso e vai passando de geração para geração. O Alexandre Araújo ele já passou o filho dele, né? Foi empurrando, entendeu? Ele já está passando conhecimento desde casa. Então, é um exemplo claro que a gente vê aqui hoje. Mas muito obrigado. Eu falo um pouquinho rápido, porque o tempo é curto também. E é isso aí, pessoal. Valeu. Boa, Daniel. Duas coisas que ficam, né? Empreender no Brasil não é para amadores, né? Mas viver no Brasil não é para amadores. Então, eu brinco, se você empreende no Brasil, você tem lugar em qualquer canto do mundo. Você vai empreender em qualquer canto do mundo. Vamos ouvir agora o cara, Ricardo Câmara. Direto de Caxias, daqui de casa. Jorginho. Valeu. Pessoal, bom dia a todos. É muito legal estar aqui. E eu vi a história desses caras aí, é bem bacana, né? É bem bacana porque é sempre uma luta muito grande para todo mundo. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre essa questão de empreendedorismo, eu queria falar primeiro da ação, que é maravilhosa. Também me comprometo a estar todo ano aqui, independente se tivesse uma pessoa. Quando a gente chegou aqui, a gente comentou assim, que pena que virão poucos vidraceiros e serralheiros. Mas a gente vai honrar quem estiver aqui e vai dar a mesma palestra que a gente daria para 1000 pessoas. Porque a ação é muito maior do que a quantidade de pessoas. Mas a gente também tem que deixar claro para os que não vieram, tem duas vertentes. Muitos não puderam estar aqui e muitos não se preocuparam em estar aqui. E talvez esses justamente os que mais estão reclamando do mercado. Então não adianta eu questionar que o mercado está ruim, está prostituído, se eu não me manifesto para fazer nada. Então, assim, se quem está assistindo a gente tocar no coração, faz a doação, ajuda, porque a causa é muito mais nobre. E a gente sabe que mesmo assim, essa mensagem vai chegar para muita gente e a gente pode ajudar, assim como o Wagner está fazendo esse projeto, a gente pode ajudar e muito. Pessoal, a gente falando um pouquinho de oportunidade, né? Eu peguei o gancho aí de cada um e eu digo o seguinte, todos nós temos uma grande oportunidade para fazer muita coisa, todos nós. Eu quero contar um pedacinho da minha oportunidade, tá? Eu sempre fui um aluno mediano, absolutamente mediano. Minha maior nota era 5. Eu tirava 5, parecia... Eu vibrava dentro da sala de aula como se eu tivesse tirado 10. E eu tive que me reinventar, porque eu nunca tive facilidade de estudar, gravar e tirar notas maravilhosas. Eu tive que criar um método de aprender mais rápido.
criar um método de ser mais ágil mentalmente, para poder sanar muitas dificuldades. Então, eu penso o seguinte, nós fazemos isso todos os dias. Nós todos os dias temos que dar um jeito na nossa vida de vender melhor, de pagar as contas, de resolver muita coisa, de simplesmente poder atender um cliente, fazer uma venda, perder uma venda e pagar uma conta. Essa é a nossa história, essa é a história de todo mundo. Só que a gente tem que entender que tem oportunidades que passam na nossa mão e a gente não enxerga. Minha história de trabalho ela é muito simples e começa de uma maneira muito básica. Não trabalhava 14 anos de idade, simplesmente pontuei para um primo meu, que infelizmente já faleceu, e pedi emprego para ele. Só que ele trabalhava no fundo de quintal, famoso fundo de quintal, mas não era fundo de quintal, era no terraço. Ele não tinha dinheiro para me pagar, nem um centavo, não tinha. E eu sabia disso. E eu pedi a ele o seguinte, me ajuda só com o dinheiro da passagem, só o dinheiro do trem, para eu ir de Ramos e vir estudar em Caxias, Ramos, Caxias. Tá difícil a gente ver essa atitude dos jovens hoje. E eu até faço um convite aqui, até para o pessoal aqui da igreja, talvez essa palestra tenha que se estender para os jovens da igreja. Os jovens da igreja precisavam estar aqui também, tá? Eu acho que a gente tem que corrigir isso na próxima vez. Já que os serralheiros não vieram, não sei o motivo, mas eu acho que deveriam estar aqui, porque rodamos 400 quilômetros, 500 quilômetros, eu acho que não tem desculpa. Eu acho que os jovens poderiam estar aqui também. Então, assim, essa oportunidade de estudar e trabalhar, mesmo sabendo de não ganhar salário, mas dentro de mim tinha uma coisa dizendo assim, poxa, tem que aprender uma profissão. E essa foi minha oportunidade de ouro, de trabalhar a primeira vez com alumínio e não ter salário. Ainda tinha um negócio muito legal, que eu estudava de manhã, então eu saí de casa com 14 anos de idade, fui morar em Ramos, né, com autorização dos meus pais, na casa de um primo meu, e fui trabalhar com ele, e dali eu comecei, trabalhava escola e só voltava para casa no final de semana. Só que tinha um problema, eu acordava às 6 horas da manhã, isso não é problema nenhum, ia andando um bom trecho até pegar o trem, ele me dava o dinheiro do trem, que não é nenhuma coisa honrosa o que eu vou falar, mas eu também precisava fazer um lanche na escola. E eu descobri que dava para pular um muro do trem e economizar uma passagem. Não é honroso, mas era um artifício que eu usei na época para pelo menos ter uma passagem ali para poder fazer um lanche na escola. Porque eu não queria dizer para o meu pai que eu estava trabalhando e estava precisando disso. Até ele ia me honrar fazendo isso. Mas eu queria mostrar o meu valor também. E aí eu comecei lá estudar, só que tem um detalhe. O meu primo, ele só acordava 3 horas da tarde. Então eu chegava da escola meio-dia, 1h, ficava lá parado, sentado, não tinha o que fazer. Ele começava a trabalhar ele acordava às 3, começava a trabalhar às 5 horas da tarde, e era o meu horário de trabalho, de 5 a 10 da noite ou meia-noite, para acordar cedo de novo e ir para a escola. Isso tudo gera uma possibilidade de eu não trabalhar. Isso tudo envolve uma possibilidade de eu falar, pô, não faz sentido, eu não estou ganhando salário. Ele não está me pagando nada, está me pagando mal minha passagem. E eu estou aqui me virando para fazer o dinheiro do meu lanche. O que eu estou fazendo aqui, cara? Qual o sentido disso? E eu encontrei um sentido, porque eu vi que era uma profissão. Fiquei com ele ali 1 ano e meio, mais ou menos. Dali eu tive a oportunidade de um outro primo me levar para trabalhar na Alu Show aqui, muitos devem conhecer. E lá eu consegui realmente trabalhar e ter um salário e uma carteira assinada. Eu lembro até hoje que meu pai foi lá assinar a carteira assinada, a carteira. Gente, o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte: oportunidade tem para todo mundo. Não tem história desse negócio que não foi bom para mim, não foi bom para o fulano. A oportunidade quem faz somos nós. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou um dos principais palestrantes do Brasil. Orgulho de dizer que faço parte do maior time seleto de embaixadores da maior feira da América Latina.
E todos nós temos uma história muito em comum. Chegamos, começamos, fizemos, aproveitamos a oportunidade e a gente conquistou o nosso espaço. Nem eu, nem Cirilo, nem Alexandre, nem Wagner, nunca fomos apoiados por nada, por nenhuma instituição, por nenhum dinheiro público, nada. Nós fomos apoiados pela nossa vontade, pela nossa determinação, pela nossa garra e também, obviamente, Deus, em primeiro lugar, está sempre abençoando a gente. Tenho certeza que a nossa família foi primordial para isso, tá? Por isso que sempre você vai ver no meu Instagram, Família Câmara, eu uso demais isso, porque a minha família foi primordial para isso. Eu até brinco hoje em dia que meu pai não tem noção do tamanho que eu sou no mercado hoje. O Beto sabe disso, né? Meu pai não tem noção, meu pai não gosta muito de eventos, ele não tem noção. E eu tenho a minha missão cumprida, porque tudo que ele pôde fazer na simplicidade dele também, não vem com essa história que passei fome, passei necessidade, nunca passei fome, nunca passei necessidade. Meu pai foi um homem que trabalhou demais, sábado e domingo, feriado, e para poder dar o possível para a nossa família. Então, assim, oportunidade nós temos. Vocês têm um mercado maravilhoso, vocês têm vários influenciadores aí dando dica para vocês. Vocês têm informação na palma da mão. O que está faltando para o mercado crescer? Eu não entendo isso. Quando a gente veio da nossa safra lá de 30 anos atrás, a gente não conseguia ter uma informação técnica de um distribuidor. Hoje o distribuidor faz orçamento para vocês. Hoje o distribuidor faz levantamento de obra para vocês. Então, assim, eu acho que não está faltando mais nada para o mercado desenvolver, crescer e todo mundo ter uma vida digna, independente de qualquer situação. Se a gente conseguiu fazer isso na maré que a gente veio, imagina com tanta informação agora. Então, eu quero deixar um recado, além para quem está aqui, além das pessoas que estão aqui, é para as pessoas também que possam ver pelo vídeo o seguinte: não tem dificuldade que a gente não possa vencer. Não tem. O que tem hoje é um mercado que está cada vez ficando mais preguiçoso. Porque com o que a gente tem hoje dentro das empresas, dentro dos setores técnicos, dentro das redes sociais que a gente lança informação todo o santo dia. Pergunta quanto a gente ganha para gerar tanta informação. Se você vê o que a gente ganha num canal de YouTube, é ridículo. Instagram não paga um centavo para a gente. Mas a gente entende o seguinte, eu entendo o seguinte: eu tenho uma missão de levar informação, levar qualificação profissional, ajudar as pessoas. Eu vi algo muito interessante, tá? De um coach falando o seguinte: a Bíblia diz, ajudai o próximo. Eu estou aqui para ajudar o próximo. Se o próximo é o Cirilo, eu vou ajudar ele. Se ele não quer a minha ajuda, eu vou pular para o próximo. Eu vou pular para o próximo. E eu vou fazer simplesmente o seguinte: eu não vou ficar puxando um peso. Eu vou sempre estar disponível para ajudar alguém. Mas quem quiser vir com a gente. Eu tenho dito muito nas palestras o seguinte: se todo mundo entender o jogo que nós que estamos aqui estamos jogando, todo mundo cresce. E não tem nenhuma fórmula mágica. É muito trabalho, é muita dedicação, é comprometimento, falaram aqui, o Cirilo comentou sobre isso, é entregar o seu melhor. Tantas e quantas obras que eu entreguei e saí 100% no prejuízo e honrei e falei para o meu cliente: olha, cobrei errado, tomei um prejuízo danado, mas está aqui a obra, entregue, só vou te pedir uma coisa, você me ajuda a tirar esse prejuízo? Cara, isso é dívida de gratidão, o cliente te ajuda muito. Aí o que o mercado faz? Se eu fiquei no prejuízo, eu repasso para alguém. Isso que a gente não pode aceitar mais no nosso mercado. Nosso mercado de vidro e alumínio é um dos mercados mais maravilhosos do Brasil, que cresce em meio à pandemia, cresce em meio à dificuldade, a gente está sempre crescendo. O que falta é comprometimento. Quero dividir mais uma coisa que um aluno falou comigo, até duas, que eu achei sensacional. Teve uma vez que ele mandou um áudio para mim e falou assim: Ricardo, hoje eu entendi o jogo que você joga. Aí eu falei assim: como assim? Ele falou: eu vou te mandar uma foto, depois eu te falo. Aí ele mandou uma foto de um distribuidor aqui do Rio de Janeiro. E na foto, te confesso que eu não entendi a foto.
A foto eu vi a entrada de um distribuidor e vários profissionais no salão do distribuidor, carregando seus vidros, etc. e tal. Eu falei, cara, não entendi. Ele falou, repara o vestimento de todos os profissionais que estão nessa foto. Aí caiu a ficha. Todo mundo de chinelo e de bermuda. E aí ele foi tirar uma foto dele e do carro dele. Ele falou, agora eu entendi porque eu estou crescendo, porque eu entendi o que você falou lá na sala de aula, o quanto que a gente tem que se ver como uma empresa grande. Hoje eu me vejo assim. E sabe que uma coisa que eu estou vendo dentro dessa loja? Eu não quero comprar mais nesse distribuidor, porque o distribuidor também não está à altura do meu trabalho, e esses caras não são meus concorrentes. E ele falou que simplesmente saiu da loja e não retornou nessa loja mais, porque a loja estava alimentando uma cadeia de profissionais ruins. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, e o que a gente tem que fazer todos os dias, é melhorar o mercado num todo. Então, a gente vai sempre brigar por uma melhor roupa, a melhor vestimento, a melhor ferramenta, a melhor fala, a melhor educação, o melhor produto, a melhor entrega. Então, todos nós, viraceiros e serralheiros, se fizermos um pouquinho a mais do que a média, a gente cresce muito, muito mesmo. E aí a gente fala, poxa, como é que o cara que está do meu lado aqui cresceu tanto e eu não cresço? Toma ele como base. E aí, faça só uma coisa. O nosso mercado tem o hábito de copiar. Eu tenho o hábito de potencializar. Se eu vejo o Cirilo fazendo algo bom, eu vou lá e falo, legal, dá para fazer melhor. E aí ele olha o que eu estou fazendo, dá para fazer melhor. E aí a gente vai crescendo cada vez mais, fazendo coisas boas. O grande problema do nosso mercado é copiar, e muitas vezes copiar o que é ruim. Então, assim, temos oportunidade, temos produto, temos serviço sobrando, e a gente só tem que entender o seguinte, o nosso mercado precisa demais de qualificação. Outra coisa que eu quero dividir com vocês. Estou tendo a oportunidade esse ano ímpar, de fazer inúmeras palestras para arquitetura. Vocês não têm noção como que eu estou amando fazer isso. E eu estou pegando o arquiteto e falando com ele de uma forma direta. Nos ajude a melhorar os nossos vidros e alumínio. Nos ajude a crescer. A palestra que eu terminei, fiz agora 15 dias atrás, eu finalizei ela falando com 53 arquitetos. Eu quero que vocês vejam o nosso alumínio e o nosso vidro assim como vocês olham para louça, pisos e metais. Mas essa responsabilidade é nossa. Somos nós que temos que levar o melhor produto para o arquiteto e o arquiteto entender que o alumínio tem muito mais valor, não desmerecendo o piso, tá, gente? Não desmerecendo o metal, mas com toda sinceridade. A nossa janela tem qualidade, tem eficiência, tem acústica, tem conforto, tem saúde. E muitas das vezes o cliente paga 10 vezes mais numa torneira que não muda a vida de ninguém abrir e fechar a torneira. Você poderia fazer isso com uma torneira mais simples. Não desmerecendo, tem o seu valor. Mas eu digo o seguinte, esses caras do outro lado sabem vender, a gente não está sabendo. Então a gente tem que aprender um pouquinho com o pessoal do Móveis Planejado, a gente tem que entender como vende com o pessoal de piso, louças e metais, e a gente entender que o nosso produto é nobre, tem qualidade, tem durabilidade e vai durar para sempre e vai dar segurança e conforto para o nosso cliente. Ou melhor, nós temos um produto maravilhoso, só ainda não aprendemos muito bem como vender. Então, tem muita dica aí no mercado que pode nos ajudar. Como é que está meu tempo aí, chefe? Oi, tranquilo? Você tem moral, pode falar. Posso falar? Agora sim. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Porque não cola mais essa ideia de, na minha cidade não vende produto. Na minha cidade o cliente só quer preço. Muda de cidade, meu amigo. Muda de cliente, muda de produto. Agora a gente tem que entender o seguinte, tem gente pagando 7, 10, 20 milhões numa casa e a gente vai lá vender um box de R$500. Isso não fecha a conta. Não fecha. Por quê? Porque a gente tem um medo tão grande de perder a venda que a gente esquece de ganhar a venda. Tem gente querendo produto bom e cliente bom, e fornecedor bom. Que sejamos nós. Um aluno uma vez falou para mim o seguinte, Ricardo, o nosso mercado é tão ruim em termos de qualidade de mão de obra, que quando você no seu bairro faz um pouquinho diferente, você vira rei. Você vira a maior referência do bairro porque você entregou no prazo. Então, isso é verdade, isso acontece de fato.
Então a gente tem que aproveitar o seguinte: o que o mercado está oferecendo? O que os meus concorrentes estão oferecendo? Deixa eu fazer muito melhor que isso. Por que eu não treino a minha equipe para ela ser muito boa, dinâmica para isso? Eu tenho hoje treinado e tenho também sido treinado por um dos maiores empresários do Brasil. Eu ando hoje com muitos empresários grandes. E eu fico todo momento olhando para eles e falando: o que esses caras fizeram? Nós fizemos uma mentoria que se chamava Sobe Junto, e foi muito legal, a gente até quer voltar com ela. E nessa mentoria a gente convidou alguns empresários que a gente chamava lá de elemento surpresa. E eu chamei o Max e numa outra eu chamei o Érico, para eles falarem o segredo do sucesso deles. Cara, não tem segredo. É muito legal esses caras contando: não, eu trabalhei, eu honrei meus compromissos. É o que eu estou falando aqui. Eu trabalhei, eu honrei meus compromissos, eu entreguei no prazo, eu respeitei meu cliente, eu ofertei os melhores produtos e eu sou o que eu sou hoje. Aí o Érico veio, em outras palavras, falou a mesma coisa. Aí a gente fala assim: que receita de bolo que existe? Não tem. O grande problema é que a gente quer sempre surfar a onda no mercado, a gente quer fazer tudo igual a todo mundo. Quando a gente faz um pouquinho diferente, é muito legal. Felipe aqui, Felipe e o Santos são dois malucos. Beto, outro maluco. Por quê? No meio do mercado competitivo, hoje a maior referência aqui de esquadrias acústica. Alberto, no meio da pandemia, a gente em parceria, mas quem toca é ele, é mérito total dele. É um dos caras que mais fabrica esquadrias de médio e alto padrão aqui. O que esses caras fizeram diferente? Olharam para um lugar onde ninguém estava olhando. E por que a gente não pode fazer isso todos os dias? Seja você vendedor, seja você dono de empresa, seja você funcionário, entrega seu melhor e acabou. Cada dia mais entrega seu melhor. E não se conforme com mais ou menos. Toda obra que eu entreguei na minha vida, eu me fazia uma pergunta: se fosse para mim, eu aceitaria essa obra? Por Deus, muitas das vezes eu abri a mala de ferramenta de novo e fui consertar o fecho, porque eu achei que estava torto. Muitas das vezes eu fiz isso para poder o quê? Meu cliente ter o máximo de excelência no produto e ele poder potencializar ainda mais. Nosso mercado é muito bom e é muito fácil de trabalhar. Só que tem muita gente dificultando. Eu tenho falado também, para encerrar aqui, os nossos distribuidores, que essa mensagem chegam para eles, precisam ajudar o mercado a se qualificar, parar de dar tudo pronto na mão do profissional. O vidro fez isso a vida toda. Que bom que a serralheria não fez. Que é o cara chegar com papel de pão lá e falar assim: ó, quanto eu gasto nesse vidro e nesse alumínio? Aí o vendedor fica lá igual um maluco fazendo orçamento. Estamos criando uma geração de pessoas sem capacidade técnica. Que bom que o alumínio, quando o cara faz isso, o balconista devolve e fala assim: é você que tem que fazer o levantamento. Tem que aprender, tem que conhecer, tem que se tornar um profissional na área. Eu quero muito que os temperadores temperadores distribuidores de vidro comecem a dar educação e não fazer o trabalho do profissional. Fica a minha dica para vocês aqui. Obrigado pela contribuição de vocês. Espero que essas cestas básicas possam ajudar muita gente. O que a gente está fazendo não é nada, e eu digo que isso aqui não é nenhum feito, é obrigação, tá? Então, todo mundo que está aqui, todos também que não tiveram aqui, que também ajudaram de longe, e que ano que vem esse projeto possa ser 2 vezes maior, 3 vezes maior, e a gente conseguir alcançar mais gente. Obrigado a todos aí, tá bom? Valeu, Ricardo! Valeu! Gente, olha que felicidade. O pastor Jorge estava falando ali que com o que a gente arrecadou aqui, são de 30 a 40 famílias por 4 ou 5 meses de alimentação. Quase metade do ano a gente garantiu hoje a alimentação aí, comida na mesa de 30 a 40 famílias, dependendo da quantidade de filho, né, Wagner? Foi igual você que faz um monte, aí lascou, né? Para terminar, para encerrar aqui a nossa rodada de empreendedorismo, quero chamar o pai da criança, o criador desse evento, quem idealizou, o Wagner, que é um empreendedor do setor, né? E um recado entre palestras aí é que, muito do que o Ricardo falou, que adianta a gente querer que o cliente nos valorize se nós não nos valorizamos? Então, assim, se valorize-se,
né? Faça com que a sua empresa, o seu produto seja valorizado. Não vende a qualquer preço, não. Bora, Wagner. Boa tarde, bom dia, né, pessoal? Antes de nós começarmos, eu queria agradecer ao Grupo Contramarco, queria agradecer a todos que aqui esteve conosco, aqui palestrando, agradecer vocês que vieram, agradecer também quem não pôde vir, por uma boa causa, agradecer o Fabiano, ele não gosta de aparecer, mas está ali atrás, o Cauã, filho do Daniel, o irmão ali, o outro irmão, obrigado, tá? Vocês têm um valor gigante. Agradecer a pastora Mary, a irmã, que também é líder de ação social, a Maura, quase todo mundo aqui já conhece. Então, assim, é estranho falar, né? Que toda vez, às vezes, quando eu subo nesse púlpito, não é para poder palestrar, é a primeira oportunidade que eu tive para poder palestrar e falar sobre o setor, é hoje aqui. Então, quando nós falamos do tema empreendedorismo, as pessoas, primeira coisa que eles acham, falam assim, todos os empresários são ricos e todos os empresários têm a vida fácil. Não, quem falou isso para vocês é mentira. Muitas das vezes aí tem um Daniel Daniel vai dormir 3 horas da manhã, né, Cirilo? Cirilo Daniel era sócio do Cirilo no começo. Cirilo falou, não quero essa vida para mim fazer isso aí não. Daniel dorme 3 horas da manhã e às vezes está acordando 6, mas essa vida do Daniel é a vida do Tavares, a vida do Ricardo. Ricardo agora melhorou um cadinho, porque Ricardo agora está em Espírito Santo, morando na beira da praia, né, pai? Então, assim, são situações diferentes que nos levam a um denominador comum. Quando nós começamos a pensar em empreender algo, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber o que estamos fazendo e saber para quem nós vamos fazer. Do meu setor de vidro e esquadria, o maior defeito nosso é não saber o nicho para quem vai vender. As pessoas têm um produto muito caro e tem uns clientes que não têm condições de pagar. Ou uns clientes que às vezes são muito bons, mas a pessoa não tem um produto para levar para esses clientes. Mas isso dá para a gente conversar com qualquer área. Primeiramente, você tem que saber do nicho que você quer começar a trabalhar, e vendo o nicho, e aí você tem que começar a ver a classe que você quer trabalhar. É difícil? É difícil, e isso demora tempo. Todas as pessoas de case de sucesso que eu conheço, elas acertaram em cheio o que eles queriam fazer, junto para quem eles queriam vender. E o Ricardo falou uma coisa muito importante. Hoje nós temos uma juventude que passa muito mais tempo olhando o celular, TikTok, Facebook, Instagram, e deixa de ver coisas técnicas que poderia talvez levar até alimento para dentro da casa deles. É porque hoje nós temos umas gerações de TikTokers, né? As pessoas querem abrir lá, fazer os seus vídeos e ganhar muito dinheiro com isso. Mas empreender vai muito mais além do que isso. Mas o mais difícil, falando um pouco de como empreender verdadeiramente é quando você aposta aquilo que você tem. Uns apostam dinheiro porque tem dinheiro, outros não têm dinheiro e apostam o seu tempo. Muitos aqui estão apostando tempo, muitos estão apostando dinheiro, mas o que vai diferir um de outro é simplesmente aquilo que você propuser a fazer. Fazer de melhor forma possível, fazer com que o Cirilo disse antes aqui, fazer que quando você faça para o cliente, faça como se fosse para você. Porque tendo isso em vista, tudo que você fizer vai ser muito bom. Outra, nunca mensure o que o seu cliente pode pagar. Ontem a gente estava conversando no podcast do Felipe, e muito bom o seu podcast, tá, cara? Vai crescer muito. E ali na nossa conversa, eu falei algo... Putz, as pessoas acham que
quem tem poucas condições financeiras, ela não quer o melhor. É balela. Eu conheço diversas pessoas que não têm tanta condições financeiras e têm iPhone comprado na loja. As pessoas pagam 12 vezes, 13 vezes, 15, 20 vezes para ter a coisa boa, mas pagam. E quando nós chegamos até os nossos clientes, nós ficamos com medo daquilo que nós podemos oferecer para o cliente. Vem cá, mas olha só, se o senhor comprar um vidro laminado temperado, é melhor do que o temperado. Não, se eu fizer isso, vai vir outro que vai vender e eu não vou vender. E aí, de novo, nós estávamos no carro, eu falei com o Tavares, eu prefiro perder a obra ganhando do que ganhar a obra e perder dinheiro. Então, assim, é o que acontece no nosso mercado. Muitas pessoas, na parte do empreendedorismo, ficam com medo de ganhar e o medo de perder tira a vontade de ganhar. Alguns técnicos falam isso de futebol. E é embasado nisso que eu comecei a estudar, a trabalhar. Eu ia para as feiras, eu conheci esse cara num pé de guerra, eu e ele em grupo de WhatsApp. E hoje é meu amigo, é meu irmão. Quando eu comecei as feiras, a mesma história do Ricardo, Cirilo já morava em São Paulo, Daniel veio de Brasília, a gente não tinha nada, eu pagava o meu dinheiro, pegava o cartão e comprava passagem, chegava lá em Jabaquara, na estação de trem, né? De metrô até a estação de Jabaquara, chegava lá, esse homem botava uma van lá para pegar o pessoal e levar para a feira, eu ia no posto de gasolina, trocava roupa e ia para a feira desse cara. E hoje nós estamos vendo aí o Ricardo, hoje com a vida, graças a Deus, muito boa, Cirilo com a vida muito boa, mas o Cirilo ainda pegou uma época mais difícil do que a nossa, que não tinha mesmo as informações que nós estamos tendo hoje. Daniel está surfando na onda, né, Cirilo? Esse aí está surfando na onda. É o Justin Bieber do nosso setor, aquele homem ali, ó. É Felipe Neto do nosso setor. Pô, mano, aí. Então, assim, oi? Ele, ó, tá decolando. Mas e aí, se pegar esse cara lá atrás, ele já veio de uma parte de vidraçaria, a família dele tinha vidraçaria, e ele largou tudo de Brasília para acreditar naquele velho ali primeiro, e acreditar no talento dele em São Paulo. E hoje é um dos caras com uma maior potência no nosso setor. Já falei isso para tu, né, irmão? A maior potência do nosso setor está na mão daquele garoto ali. Então, assim, são coisas que vai acontecendo na vida e sem empreender. Então, assim, fala direto o Ricardo, quando você joga o jogo, então as pessoas elas querem que o jogo seja jogado da maneira dela, mas eles esquecem que antes de nós entrarmos no jogo tem um regulamento. E quais são os regulamentos? Conhecer seu cliente, você trabalhar de forma adequada, a apresentação. O Daniel brinca, mas aí tem o Daniel colocou quando ele era vidraceiro lá no começo, ele atendia o cliente de bermuda, chinelo e camiseta. Hoje o cara vai com o cliente, vai até com o contrato na mão, já sabendo que o cliente vai fechar com ele. Então, assim, vai todo formal. Isso pesa? Pesa muito. Porque o arquiteto, quando olha e vê que você está desleixado, logicamente ele vai pensar, se ele é assim com ele será na minha obra. Pronto, perdeu 50% da sua credibilidade, embora que você pode ser o melhor profissional. Então, essa é a contribuição que eu tenho para deixar para vocês, falar de empreendedorismo, e se eu falar aqui, começar a gente contar, todo mundo já sabe da minha história, e fica ruim, né? Todo mundo aqui me conhece, não dá nem para mim contar uma conversa fiada aqui, começar a chorar, né, Tavares? Começar a chorar, isso aí todo mundo já conhece a minha história. Então, assim, vim de comunidade mesmo, todo mundo sabe, e hoje o que a gente faz pelo setor é aquilo que o setor fez por mim. Isso aqui não é nada mais, nada menos que aquilo que o setor fez por mim. Eu nunca precisei de cesta básica e sempre tive alimento em casa, mas eu me colocava no lugar do meu amigo que não tinha. Quem aqui nunca saiu para trabalhar e vê um amigo que às vezes por vergonha, não, eu vou comer ali fora, que nada, o cara não trouxe nem a marmita.
e só está ali mesmo para trabalhar, para pegar o dinheiro na sexta-feira, para começar a fazer a primeira compra. Então, assim, é muito difícil falar. Eu brigo com o Daniel direto, muitas das vezes o Daniel falava assim, pô, mano, eu não fechei aquele contrato, e esse negócio da cesta básica, eu falei para ele, ó, que você viu aqui hoje, tu não conta para ninguém, mas ele é pilantra, e ele contou no podcast dele, com não sei quantas mil pessoas assistindo, e contou hoje aqui. Então, assim, aquilo que nós temos que fazer é fazer sem câmera, é fazer quando ninguém está vendo, porque é muito fácil eu gravar um story falando que eu estou doando isso, vai aparecer um monte de gente, tanto para pedir e tanto para doar, mas não é isso que eu estou falando. Eu falei para ele que toda vez que ia para São Paulo, já que ele contou, eu levava uma cesta básica, não é porque eu sou o bonzão, é porque eu tinha um trato. Os meus melhores parceiros comerciais estavam em São Paulo, mas assim, eu queria que vocês, quando fossem de carro, porque tem determinada situação que nós olhamos, falando da parte social, tem pessoas que se tornam invisíveis para a gente. O porquê invisível? Porque já fugiu do nosso cotidiano. Bruninho mora numa boa casa, porque teu pai trabalhou muito, graças a Deus, irmão, tu trabalha muito. Não estou falando que tu é ruim, Bruno, o que eu estou falando assim, dando exemplo. Felipe também é uma pessoa de sucesso, Tavares é uma pessoa de sucesso, Ricardo, Cirilo. E muitas das vezes a gente não percebe que quando nós passamos com o carro, às vezes tem família andando, peregrinando, sem saber o que fazer da vida. Muitos querem só um abraço e a gente passa. Por quê? Isso é o normal da gente, ser humano. O ser humano, quando Papai do Céu ajuda a gente e a gente melhora um pouquinho, não é porque nós somos ruins, é porque tem determinadas coisas que nós temos que largar. Nós não podemos mais morar em determinados locais, porque nós vamos ser passivos de sequestro, ou ser passivos de diversas coisas. Isso é verdade. Mas isso aí fica tanto na nossa cabeça que nós ficamos amedrontados. Eu fui roubado em São Paulo porque eu parei, porque uma tiazinha pediu alimento, eu ligando para o Daniel falando, não, trocou o lugar de jantar, não foi? Com o Tavares, e aí uma tiazinha veio me pedir comida, putz. Quando eu fui parar para pegar o celular, que esse cara me ligou, passou um cara, pegou meu celular, foi embora. E deu um trabalho danado. 2 dias depois eu consegui outro celular, voltei para o Rio, comprei e reativei minha conta, mas aí eu fui roubado, mas eu vou culpar o acaso? Aí se tiver uma outra pessoa aí, depois eu falei, né? Se for dessa maneira eu vou ser roubado um monte de vezes. Então assim, o que nós estamos fazendo aqui não é do Wagner, não. Quando eu liguei para o Tavares e falei, vamos fazer algo para ajudar o setor, que esse cara já fazia, só que por causa da pandemia, né? E aí não podia ter muito contato e outra coisa, e caiu um esquecimento. Imagine na feira desse cara com 48 mil pessoas, mas agora a FESCOA aumentou mais, vamos dizer que aumentou mais 20%, 25% da capacidade, Tavares, do que já tinha ano passado, e podendo aumentar mais 40%, né, no próximo galpão que você já está. Então, vamos dizer assim, imagina nós temos 60 mil pessoas numa feira, se 20% doar uma cesta básica, tu acha difícil? A gente ia chegar lá em Diadema, ia chegar em Paraisópolis e fazer uma festa gigantesca entregando alimento. Então, assim, é um pontapé de algo que foi constituído aqui, mas também nunca me apeguei no nome, nem me apeguei em nada, que o Tavares vai tocar daqui para frente, e eu queria que vocês fizessem na empresa de vocês, e que tocasse isso, se propagasse. E vai mudar o nome agora, né? Não é Workshop contra Marco, mas não, é o quê? Isso aí, agora é Workshop do Bem. Né? Que a ideia é que a gente não fique só dentro do mercado de esquadrias, vamos levar isso aí para a construtora. Quantas pessoas participam, então, dentro de uma obra hoje? Né? Então, se cada um puder, no mês, doar uma cesta básica, de pouquinho em pouquinho a gente faz um pocão, né? Então vamos levar aí o Workshop do Bem Brasil afora e vamos continuar. Obrigado, Wagner. Obrigado mesmo, você é o cara. Eu tenho só a agradecer vocês, peço desculpa por muitas coisas, mas assim, a nossa meta sempre foi
ajudar pessoas e aquilo que nós se propusemos a fazer. Tem pessoas aqui que representam empresas que nos ajudaram o Instituto até financeiramente. E aí, voltando ao assunto, Tavares, vai falar assim, é fácil, o Wagner, eu escolhi o Instituto, eu poderia, de verdade, levar para qualquer lugar esse evento que nós, porque, pela misericórdia de Deus, nós conseguiríamos arrecadar a cesta básica, mas eu trouxe para o Instituto porque eu acredito no pastor Jorge. É uma bela pessoa no dia a dia, pessoa que tira dinheiro do bolso. A esposa dele está ali, sabe o que eu falo? Tira dinheiro do bolso para sustentar a família. É isso aí. E tem gente que não faz isso porque não pode, mas outros não fazem porque não quer. Mas que Deus abençoe você, toque o projeto. Saúde e sucesso. Obrigado. É isso aí. Não, esse cara tem um coração de ouro. Quem conhece ele sabe. Se deixar, ele inunda isso aqui de lágrimas. Ele tem um coração de ouro. A gente tem aí, 4 a 5 minutinhos sobrando. Eu quero pedir licença para chamar um cara para falar aqui que ontem me falou que não gosta de falar em público, que não curte isso, mas que está empreendendo há 4 anos. Felipe, da Sonora Acústica. O cara que eu conheci ontem me convidou para fazer um podcast, mas quando ele me falou, estou há 4 anos... Isso é um empreendedor. E é um empreendedor atual. 4 anos, você trabalhou 1 ano, depois veio a pandemia. Como é que você fez? Conta. Tu vai fazer isso comigo? Já fiz. Bom, vamos lá. Meu nome é Felipe Leite. Sou empreendedor junto com o meu amigo, meu irmão Sandro. Aí eu vou ficar aqui não, Wagner, eu vou chorar também, meu irmão. Não tem jeito. Que é isso. Mas eu vou tentar focar mais no que a gente está falando aqui. Primeiro, realmente, essa doação é maravilhosa, vai ajudar muitas pessoas. Nós estamos tentando fazer com que o nosso mercado carioca eleve mais a qualidade para poder entregar mais, e isso eu acho que é melhor para todo mundo. E falando especificamente desse evento, cara, meu coração está assim, que com essa justamente, sério mesmo, isso não estava combinado, né, cara? Então, realmente, estou meio nervoso, mas vamos lá, vou tentar aqui. Todos esses caras aqui, eles cobram consultoria. E a consultoria desses caras não é nem um pouco barata, para vocês chamarem para a empresa de vocês. E assim, eu fico pensando, se faz um evento desse, no Rio de Janeiro, para poder todo mundo aprender, um pouquinho com esses caras que sabem demais, ninguém se disponibiliza a vir. Mas alguns querem pagar muito caro por isso. Esse evento aqui, eu espero que o Wagner e o Luiz, e todos os outros que eu tenho certeza que vão continuar vindo, continue, vamos insistir, porque a gente vai fazer com que esse mercado realmente eleve. A Sonora realmente tem 4 anos, a nossa meta e filosofia sempre foi de entregar o melhor. Sofremos um pouco por causa disso, mas não em nenhum momento a gente tem um pensamento de falar assim, cara, vamos desistir, vamos tentar ser igual aos outros. Não, a gente sofre, mas em 4 anos a Sonora conseguiu se tornar referência dentro do mercado. Então é algo realmente muito grandioso, porque a maioria são gigantes de 30 anos que passam de pai para filho o tempo todo. Então eu volto a dizer, não percam a oportunidade de eventos como esse, principalmente gratuito, porque esses caras que estão aqui, eles sabem muito e cobram caro para ir na empresa de vocês. Então, assim, que o gestor não venha, mas mande seus funcionários para poder aprender um pouquinho a como trabalhar, né, a como ter a condução do seu negócio. E eu acho que é um pouquinho disso que a gente tem. Vamos ajudar ao nosso setor a melhorar. Hoje eu tenho uma oportunidade em mãos, que é o Mãos à Obra, né, que é um podcast, que é do Grupo Sonora, junto com a Sonora Prime, que graças a Deus em 4 anos a gente já tem 3 coisas para poder movimentar,
Então, esse local eu convido, e quem quiser, meu telefone fica disponível, meu Instagram, para poder todos que quiserem melhorar o mercado, bater um papo e tem alguma coisa que agregue, tá à disposição, vamos negociar e vamos conversar a respeito disso. Eu e o Sandro, desde o início, frequentamos as feiras, todas elas, inclusive as que não deram certo. Né? Teve umas que não deram muito certo, que não é o caso da Contramarco, mas eu estou falando que em diversas outras feiras nós fomos, então a gente se enfiava em qualquer buraco, né, Ricardo? Ricardo conhece, sabe que a gente vai em tudo que é lugar, porque se você não buscar esse conhecimento, esquece, você vai ficar para trás. E só para eu finalizar, obrigado, concorrência. Já estou mais um passo na frente de vocês. Parabéns, Felipe. Por que ele falou que ele está um passo à frente da concorrência? Ontem, lá na gravação, a gente falou, né? Se você está aqui hoje, adquirindo conhecimento, você está um passo à frente da sua concorrência. Tenha certeza, porque cadê seu concorrente? Está em casa, né? Descansando. E aqui, ó, informação de graça. Ricardo, Alexandre, Daniel, Cirilo, Wagner. Esqueci de alguém? Entregando o conhecimento de graça. Eu devo uma grana para esses caras. O salário deles é caro, mês a mês. Mas, gente, queria chamar essa turma. Vem cá, Alexandre, Ricardo, Andrei, Wagner, Daniel. Porque só para a gente encerrar o YouTube, queria chamar vocês, para a gente deixar registrado e deixar aqui o meu pagamento a vocês, que é a minha gratidão, o meu muito obrigado. E o Daniel já veio achando que ia receber dinheiro, um mercenário. Esse se valoriza, esse sabe. Mas eu quero aqui agradecer a essa turma que entregou aí um pouquinho do conhecimento deles, né? E disponibilizou para o mercado, dizer que eles estão aí como consultores, como conselheiros, né? Como empreendedores, como embaixadores FESQUA, né? Falta aqui o Gabriel ainda, mas é o nosso outro embaixador. Mas que essa turma está à disposição do mercado. E hoje eles se disponibilizaram a fazer o bem, em troca de 0 centavos de reais. Mas está ali, como eu falei no começo, 5 mil quilos de alimento. 40 famílias por 4 a 5 meses alimentadas. Isso não tem preço. Então, volto a dizer, é o 7º evento do Grupo Contramarco esse ano. Mas esse aqui, para mim, pelo menos, foi o mais importante. Porque a gente cumpre um papel social. A gente não pode desistir disso, tá bom? Gente, muito obrigado. E só para finalizar, vi uma frase ali agora muito legal que é assim: bom dia para Alice que está no País das Maravilhas. Para nós empreendedores é boa sorte. Valeu!